Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Bom tê-los de volta, mais essa oportunidade que Deus nos dá, nessa comemoração, nessa celebração da Páscoa, nesse domingo, né? Muito bom ter você aqui com a gente, seja bem-vindo, Deus te abençoe, sua família também. Espero que você tenha tido uma Páscoa muito boa, apesar dessa limitação, né? Desse confinamento, mas que tenha sido boa com você e com a sua família. Hoje à noite nós vamos falar também um pouco mais sobre a Páscoa, com esse tema, motivos para comemorar. O que é que há para comemorar na Páscoa? E é sobre isso que eu gostaria de conversar alguns minutos com você nessa noite. Vamos orar, vamos falar com Deus, onde você estiver, feche os seus olhos se você quiser. Deus, muito obrigado por esse momento, agradecemos ao Senhor o cuidado que tem tido com cada um de nós. Te louvamos porque olhando para Ti nós podemos adquirir esperança e certeza no meio da falta de esperança e no momento da incerteza. Agradecemos porque o Senhor venceu a morte, que é, sem dúvida, o pior dos problemas do ser humano. E se o Senhor venceu a morte e sobreviveu no sentido de ressuscitar a ela, significando que tens o poder e a autoridade até sobre ela, podemos, ó Deus, nutrir no nosso coração essa certeza de que o Senhor está cuidando da nossa vida, do começo ao fim dela, escrevendo a Tua história em nós e realizando o Teu propósito. Que o Senhor abençoe nessa noite cada um dos que estão juntos aqui, que a Tua paz seja derramada abundantemente sobre cada um, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Hoje eu convido você a meditar comigo do texto de Mateus, capítulo 28, que é o texto que fala da ressurreição de Jesus. E a narrativa de Mateus diz assim: depois do sábado, no primeiro dia da semana, bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. De repente, houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. O seu rosto brilhava como relâmpago, e as suas roupas eram brancas como a neve. Quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo e caíram desmaiados, como mortos. Então o anjo falou com as mulheres: não tenham medo, disse ele. Sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ele ressuscitou, como tinha dito que aconteceria. Venham, vejam onde o seu corpo estava. Agora vão depressa e contem aos discípulos que ele ressuscitou e que vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Lembrem-se do que eu lhes disse. As mulheres saíram apressadas do túmulo e assustadas, mas cheias de alegria, correram para transmitir aos discípulos a mensagem do anjo. No caminho, Jesus as encontrou e as cumprimentou. Elas correram para ele, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo. Vão e digam aos meus irmãos que se dirijam a Galileia. Lá eles me verão. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas entraram na cidade e contaram aos principais sacerdotes o que havia acontecido. Eles convocaram uma reunião com os líderes do povo e decidiram subornar os guardas com uma grande soma de dinheiro. Instruíram os soldados e disseram: vocês devem dizer o seguinte: os discípulos de Jesus vieram durante a noite, enquanto nós dormíamos, e roubaram o corpo. Se o governador ficar sabendo disso, nós os defenderemos para que não se compliquem. Os guardas aceitaram o suborno e falaram conforme tinham sido instruídos. Essa versão se espalhou entre os judeus, que continuam a contá-la até hoje. Então os 11 discípulos partiram para a Galileia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Quando viram, o adoraram. Alguns deles, porém, duvidaram.
Jesus se aproximou deles e disse: Toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinem esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu dei. Lembrem-se disso. Estou sempre com vocês, até o fim dos tempos. Hoje à tarde eu estava ouvindo uma música do compositor brasileiro Vanderly, que foi levado muito cedo. Uma das músicas que ele fez, que ele compôs, chamada Alma Nua. E na verdade essa música do Vanderly, Alma Nua, é uma oração que ele fez a Deus, uma bela oração. E eu tirei um trechinho dessa música do Vanderly, cuja música é uma oração a Deus. Na oração, ele pede assim: deixa-me perder a hora, para ter tempo de encontrar a rima, ver o mundo de dentro para fora, e a beleza que aflora de baixo para cima. É muito linda a poesia, e o que tem nessa oração, e o que ele tem pedido. Há momentos em que a gente perde a hora, ou há momentos em que a hora é interrompida para nós, como esse momento da pandemia. E nesse momento em que nós perdemos a hora, em que a hora é tirada de nós, é tempo da gente achar a rima da vida, a poesia da vida. É tempo de olhar a vida de dentro para fora e perceber a beleza que vem de baixo para cima. Eu fiquei prestando atenção nessa parte da música, do poema, e eu percebi que isso tem muito a ver com uma pessoa, que é a pessoa de Jesus. A beleza que aflora de baixo para cima. Por quê? Porque você olha para a declaração do apóstolo Paulo sobre a encarnação de Jesus, e Paulo diz que ele abriu mão da sua glória, esvaziou a si mesmo, assumiu a forma humana, humilhou-se a si mesmo, tornou-se servo e foi obediente até a morte de cruz. O que Jesus fez foi aflorar de baixo para cima. O que mais nos chama a atenção na pessoa de Jesus e na pessoa de Deus é que Deus desceu do céu, se tornou ser humano e começou a conviver com os homens de baixo para cima. Mas a cruz não encerrou a obra de Jesus. A cruz não pôs fim à obra dele. Porque a ressurreição de Jesus é a base, é o elemento central da fé cristã. E sem a ressurreição, toda a mensagem sobre Jesus, toda a mensagem do Evangelho, toda a promessa de salvação, toda a promessa de perdão dos seus pecados, toda a promessa da vitória sobre a culpa, toda a promessa da vitória sobre o diabo, toda a promessa da vitória sobre a condenação eterna, tudo isso, se Jesus não ressuscitou, desmorona, não fica de pé. E o próprio Paulo diz isso na sua carta aos Coríntios. Se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil. E vocês ainda estão em seus pecados. A gente olha para um lado da cristandade, e um lado da cristandade acentua mais a morte de Jesus. E um outro lado da cristandade fala mais da ressurreição de Jesus. E a pergunta é, quem é que está certo? Na verdade, não é possível olhar a sexta-feira da paixão e o domingo da ressurreição como dois eventos separados, um do outro. Foi necessário Jesus morrer para que ele pudesse ressuscitar. E a ressurreição de Jesus prova o poder que ele tem sobre a morte, seja como for essa morte que aconteça. A morte de Jesus, ela está diretamente vinculada historicamente a Roma e a maneira de Roma condenar criminosos pela crucificação. Então, ele não era mais um judeu condenado como tantos outros judeus que morreram numa cruz, numa tarde de sexta-feira. Quem estava ali era o Filho de Deus, sem pecado, sem culpa nenhuma, assumindo os nossos pecados em cima dele, pagando os nossos pecados com a sua própria morte. Significa que se Jesus não tinha pecado e assumiu o nosso pecado,
se o puro morreu pelos impuros, e se o inocente morreu pelos culpados, então tudo que dizia respeito à condenação foi cumprido naquela tarde. Por isso que a Bíblia diz, já agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque Jesus, ao morrer, ele perdoou o pecado do ladrão que estava do seu lado. Mostrando uma coisa para a gente. Mostrando que o mundo, a única coisa que o nosso mundo pode fazer é condenar e punir. E todos nós estamos debaixo de um juízo, de um sistema que não tem nenhuma capacidade de fazer outra coisa a não ser condenar e punir. Ao mesmo tempo, nós condenamos e punimos a nós mesmos quando condenamos e punimos as outras pessoas. E foi isso que Jesus quis mostrar quando ele se igualou a nós na cruz, para dizer que todos estão perdidos, porque todos estão errados, e porque todos estão em pecado, e porque todos estão perdidos. E somente alguém sem pecado, alguém como ele puro, teria a condição de absolver pessoas dos seus pecados e da sua culpa e do juízo. Então, a partir daí, da sexta-feira da paixão, as más novas, a condenação, a culpa, o juízo ficam para trás. E aí dão lugar às boas novas do domingo. E quais são as boas... Ok, gente, nós tivemos um probleminha aí, o Facebook fez cair a página, né? E deve estar muito sobrecarregado aí, muita gente falando, né? Fazendo live ao mesmo tempo. Mas estamos de volta. Nós estamos falando aqui quais são os motivos para comemorar a Páscoa. Então, se a gente olha para o texto de Mateus 28, diz que quando os guardas viram um anjo, tremeram de medo e caíram desmaiados como mortos. Um anjo desceu do céu naquele domingo, rolou a pedra do túmulo de Jesus e assentou-se sobre ela. A gente fica pensando se o anjo desceu só para isso, para abrir o túmulo, rolar a pedra para Jesus sair. Mas na verdade não foi preciso rolar a pedra para Jesus sair. O que aconteceu foi que o anjo rolou a pedra não para que Jesus saísse, mas para que as testemunhas entrassem no túmulo e vissem de fato que não havia mais corpo lá, porque de fato ele tinha ressuscitado. Os outros evangelhos dizem que o túmulo de Jesus foi selado. O que significa isso? Significa que puseram um punhado de cera mole naquela pedra e colocaram o anel do governador sobre a cera, e quando aquilo colou ficou selado. O que isso significava? Que o túmulo e tudo que tinha dentro do túmulo era propriedade do Império Romano. Ninguém podia chegar perto, ninguém podia entrar ali, por isso que tinha tantos guardas guardando o túmulo. E uma coisa acontece, o governador, as autoridades romanas acreditam que o corpo de Jesus agora é propriedade do Estado romano. E ninguém podia tomar parte ou chegar perto daquele túmulo. Mas o que acontece? O que acontece é que vem um anjo, afasta a pedra e mostra que não há mais corpo lá dentro. Por quê? Jesus está vivo. E o que isso mostra em termos de comemoração? O que a gente tem para comemorar? A certeza de que não é o Estado que nos autoriza a viver, de que não é o Estado que nos garante o pão de cada dia, que não é o Estado que nos limita a esta condição ou aquela, não é o Estado que tem poder para nos garantir coisa alguma, mas sim o próprio Deus, porque fugiu do controle do Estado a ressurreição de Jesus. Quando Jesus ressuscita, ele não pede autorização para os guardas, ele não pede autorização para o governador, ele não pede autorização para o imperador romano para ressuscitar. Ele não está submetido a ordem humana nenhuma. E quando ele sai vivo daquele túmulo, mesmo com tantos guardas armados, ele mostra uma coisa: quem é que de fato tem autoridade sobre o céu e sobre a terra? Eu acho que essa Páscoa de 2020 é particularmente especial para nós, porque por um lado ela mostra um mundo completamente desorientado, um mundo cheio de governos, um mundo cheio de poderes, um mundo cheio de autoridades que estão fazendo declarações apavorantes, amedrontadas, muitas vezes sem rumo, muitas vezes sem norte, muitas vezes sem direção, confusos,
diante de uma coisa que chegou e os pegou absolutamente desprevenidos e coisa para a qual o poder deles não serve para nada. Os poderosos do mundo hoje estão todos como esses guardas que ficaram apavorados diante do túmulo vazio. Mas para nós que cremos em Jesus, o momento não é de apavoramento. O momento é da gente comemorar a vitória daquele que triunfou sobre a morte, mostrando que se nem qualquer poder está acima dele, muito menos o poder da morte é capaz de nos afastar do seu amor. Então a vitória de Jesus é a nossa vitória também, na medida em que hoje, você deve ter visto, vários governantes de várias regiões do mundo pedindo orações a Deus, explicando auxílio de Deus. Uma coisa inédita aqui, particularmente eu nunca vi acontecer, governantes do mundo pedindo orações. Mas sabe o que isso prova? Prova uma palavra do próprio Jesus, quando certa vez ele disse, sem mim nada podeis fazer. Então esse é o momento da gente comemorar uma certeza de que aquele que tem poder e autoridade sobre o céu e a terra, tem poder e autoridade sobre tudo que acontece na nossa vida. A segunda verdade e o segundo motivo para comemorar esta Páscoa está aqui no texto. No caminho, Jesus encontrou as mulheres, as cumprimentou, elas correram para ele, abraçaram seus pés, o adoraram, e então Jesus lhes disse, não tenham medo. Você tem dois tipos de medo aqui. Primeiro você tem o medo dos guardas do sepulcro. Eles são tomados de um medo apavorante, eles desmaiam de medo porque eles enxergam um anjo descendo do céu. E aí quando eles acordam com um túmulo aberto e Jesus não está lá dentro. O que eles vão dizer para as autoridades? Qual é o relatório que eles vão dar para o governador? O que eles vão dizer no sentido de que roubaram uma propriedade romana? Eles iam pagar com a própria vida. Então eles estão apavorados. Eles temem por suas vidas. Tanto que quando eles vão tentar explicar o que aconteceu, porque não dá para explicar, as autoridades, percebendo que não teria como resolver, subornam os guardas. Dão para cada um deles uma grande soma de dinheiro para que eles mintam, para que eles digam, olha, os discípulos foram lá, roubaram o corpo de Jesus. E essa história prevalece até hoje entre os judeus. Agora, olha o absurdo do relato, né? Como é que os discípulos, sem armas, homens que não eram marcados pela violência, que não tinham treinamento militar, vão entrar no meio dos guardas, bater nos guardas, rolar aquela pedra enorme, pesadíssima, que era pedra mesmo, tirar o corpo de Jesus e levar embora, diante de guardas preparados, que eram guardas romanos? Então você percebe que o medo dos guardas é aquele medo de, o que eu vou explicar? Como é que eu vou salvar a minha vida? As mulheres que foram ao túmulo de Jesus também estão com medo. Mas qual é o medo delas? Enquanto o medo das autoridades é de que Jesus realmente tenha ressuscitado, e o medo deles é esse. Jesus ressuscitou. E se ressuscitou, o que nós vamos dizer? Nós que dizíamos que ele era um falso, nós que dizíamos que ele era impostor, agora ele cumpriu o que disse e ressuscitou, como é que nós vamos ficar? Esse era o medo deles. Só que o medo das mulheres é de que a fé que tinham nele não resistiria diante de um túmulo vazio. Então perceba que, enquanto as autoridades têm medo de que Jesus ressuscitou, e por isso subornam os guardas, as mulheres têm medo de que Jesus não tenha ressuscitado. O fato aqui é simples, diante de Jesus ninguém pode ficar indiferente. Porque Jesus vai mexer com todas as certezas e vai mexer com todas as dúvidas de qualquer pessoa. Se eu não creio em Jesus, eu tenho que arrumar uma justificativa para dizer que ele não existe, ou para dizer que ele não ressuscitou. Se eu não creio, eu tenho que achar algum argumento. E se eu creio nele? Se eu creio nele, eu tenho que romper com os meus momentos difíceis de incredulidade. Só que há uma vantagem desse segundo grupo sobre o primeiro. Porque para essas mulheres, Jesus diz o seguinte: não tenham medo. Vão e digam aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia, e lá eles me verão. E eu pergunto para você, por que Jesus mandou que elas fossem para a Galileia?
Porque ele não estava sepultado na Galileia. E por que irem para a Galileia para vê-lo? Porque na Galileia é que tudo começou. Lá na Galileia, Jesus disse as suas primeiras palavras, Jesus fez os seus primeiros milagres, Jesus transmitiu os seus primeiros ensinos, construiu suas grandes amizades e construiu elos de ligação com as famílias que ele amou. E Jesus volta para a Galileia para os seus amigos, para mostrar que realmente ele está vivo. Então, todas as pessoas que constroem um vínculo de amizade e fé com Jesus, isso mostra que ele sempre voltará para visitá-las. Isso prova para nós que ele sempre estará voltando para nós nos nossos momentos de dúvida e de incredulidade, porque essa é a garantia que ele faz no texto. Lembrem-se disso, eu estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Esse estar sempre não só se refere à garantia da presença dele, também se refere a qualquer condição que você esteja atravessando. Por isso que ele diz, eu estou com você até o fim dos tempos. Então não é só eu estou presente, mas eu estou presente até o fim, até que tudo isso acabe, porque eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. E qual é a terceira razão para comemorar essa Páscoa? Segundo o texto, diz assim, Jesus se aproximou deles e disse, toda autoridade no céu e na terra me foi dada, portanto vão e façam discípulos de todas as nações. Perceba uma coisa, o que Jesus não diz eu conquistei o poder no céu e na terra, não. Ele diz, toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Jesus nunca precisou de poder. Tudo que Jesus fez na terra, enquanto esteve na terra, ele realizou sem autorização dos religiosos, sem autorização dos políticos, sem autorização dos grandes, sem autorização dos influentes. Não precisou que ninguém lhe confiasse ou lhe conferisse autoridade, porque a autoridade lhe foi dada pelo seu Pai. Então, justamente porque nunca usou poder, é que Jesus recebeu o poder. Porque ninguém que precisa de poder deve ser investido de autoridade. O que Jesus mostra é que há apenas um que é todo-poderoso. Abaixo dele, todos os demais seres humanos são pó da terra. Jesus, com apenas 12 homens, mudou o rumo da história e atrai milhares, milhões de seguidores até hoje, sem nenhum veículo de mídia, sem o uso de governos, sem sequer ter dinheiro. Jesus não precisa de poder para transmitir ao mundo tudo o que ele fez e as promessas que ele faz. Hoje, Jesus é a pessoa mais admirada, mais seguida, mais referenciada do mundo. É impossível a gente contar o número dos seus seguidores no mundo inteiro, que só cresce a cada dia. Agora a gente olha para nós, tudo que a gente vai fazer, a gente precisa de autorização. Para a gente aprovar um exame de saúde, precisa de aprovação. Para entrar em certos lugares, precisamos de autorização. Para falar com autoridades, nós precisamos de autorização. Para comer, nós precisamos de autorização. Para trabalhar, precisamos de autorização. Para ganhar, para consumir, precisamos de autorização. Agora, com essa pandemia, nós podemos até achar que a nossa vida e nosso futuro dependem das autoridades políticas do mundo inteiro que vão dizer amanhã cedo, numa coletiva de imprensa, o que é que nós podemos ou devemos fazer. E aí nós ficamos apreensivos. Nós ficamos amedrontados como se a nossa vida estivesse nas mãos dos poderosos do mundo. Mas uma coisa é certa, eu queria dizer para você. Assim como aconteceu com os discípulos, eles estavam trancados numa casa, quando Jesus ainda não tinha aparecido para eles. Eles estavam trancados numa casa com medo das autoridades. E por quê? Porque as autoridades disseram que quem roubou o corpo foi Jesus. Foram os discípulos. Por que os discípulos estão trancados numa casa? Porque eles estão com medo de serem presos, de serem
agredidos, porque pesa sobre eles uma acusação. Olha, vocês roubaram o corpo de Jesus. E de repente, naquela noite, quando eles estão reunidos com medo, Jesus se apresenta, aparece, entra na casa e diz uma coisa só para eles: paz esteja com vocês. Sabe o que acontece na sequência? Aquele pânico e aquele medo que eles têm das autoridades simplesmente some. Eles saem daquela casa, eles vão ao templo, eles anunciam que o Senhor deles está vivo. 3.000 pessoas se convertem a Jesus e assim nasce a primeira igreja cristã na história em Jerusalém. E eu perguntaria para você, o que é que acabou com o medo deles? O que acabou com o medo deles foi ver Jesus vivo. E todo medo, seja qual for, pode desaparecer quando eu acredito que ele realmente vive. E que todo medo pode desaparecer quando eu realmente acredito que é ele que tem todo o poder e autoridade sobre a minha vida. E que ele é o único que pode me dizer em tempos difíceis: fiquem tranquilos e em paz. Então, se você sente medo, quando você pensa nos próximos dias, se você sente medo quando você pensa nos próximos meses, eu convido você nessa noite a crer em Jesus, a descansar em Jesus e a permitir que Jesus convença você de uma coisa: a sua vida não depende de decisão política, a sua vida não depende de decisão econômica, a sua vida não depende dos rumos que o mundo tomará, a sua vida depende daquele que te fez a sua imagem e semelhança, e aquele que diz a você nessa noite: não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando passar por águas profundas, eu estarei ao seu lado. Quando atravessar rios, não se afogará. Quando passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não lhe farão mal, pois eu sou o Senhor seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Que você nessa noite possa crer em Jesus, de fato, como aquele que é todo-poderoso, que venceu a morte. E se para o pior dos inimigos, e se para o pior dos problemas Jesus deu uma solução, e como ele está vivo e diz a você: não tenha medo, eu estou com você até o fim, que você deposite todos os seus medos aos pés dele e troque o seu medo pela fé. Que essa semana seja particularmente nova para você e que a realidade do que a Páscoa significa possa fazer parte do seu coração. É o que eu vou pedir a Jesus e eu peço que você também ore comigo. Deus amado, que nessa hora o Senhor esteja em cada casa, esteja em cada vida, trazendo a cada um o desejo de trocar o medo pela fé na certeza de que Tu és todo-poderoso, de que o Senhor tem autoridade sobre tudo, de que a nossa vida não está na mão da economia, de que a nossa vida não está na mão da pandemia, de que a nossa vida não está na mão da política, de que a nossa vida não está na mão dos poderosos, mas que a nossa vida está na Tua mão, e das Tuas mãos ninguém pode nos tirar. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Obrigado por você estar com a gente até agora. Desejo uma excelente semana para você. E se Deus permitir, na próxima quinta-feira, 20 horas, nós vamos estar aqui mais uma vez, ao vivo, com todos vocês. Muito obrigado ao Juninho, que está aqui me filmando, o Timóteo, que está aqui segurando a Chiquinha. E a todos vocês que participaram. A gente se vê na próxima quinta-feira, se Deus quiser. Fiquem em paz. Um grande abraço.